Bom dia, meus alunos do nono ano. Aqui é o professor Raimundo Pereira. Vamos iniciar nossa aula de ciência de hoje, a segunda aula do mês de março. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo de vocês. Aqui na tela está o livro que vocês receberam, que é sobre reações químicas e teoria atômica de Dalton. É um capítulo extenso, por isso a gente vai trabalhar em duas partes. Eu vou explicar mais ou menos até a metade das unidades desse capítulo, os tópicos que tem, e na outra semana eu explico o restante. Vou fazer uma explicação assim por alto, para não prejudicar o raciocínio de vocês, porque tem muito cálculo aqui, tem umas fórmulas, eu vou explicar cada uma delas, mas não vou entrar assim muito a fundo. E para iniciar, aqui tem na capa da abertura do capítulo, tem um navio que está afundado, está enferrujado. Isso aqui está para mostrar que ele sofreu uma reação química. Esse ferrugem que deu nele é resultado da reação química da água e da exposição ao tempo. Aí, em seguida, vocês vão entender o que é uma reação química. Tem coisas que acontecem na natureza que é reação química e tem outras que não é. Aí vamos prosseguir aqui, esse capítulo, essa parte bem que foi o texto que eu passei na aula anterior, onde tem algumas perguntas falando aqui do trabalho do químico que ele faz. Aí vocês viram que no texto fala sobre que o trabalho do químico é muito importante. Quem está envolvido na maioria dos produtos que tem na natureza. Tudo que tem de produto, por exemplo, sabão, refrigerante, enlatado, tudo isso tem a ver com a química. E também a produção de umas coisas plásticas, de LEDs, todos os materiais tem a ver com química. Aí agora a gente vai explicar aqui o primeiro item, que fala sobre recordando mudanças de fase da água. Vocês viram lá no ensino fundamental menor as fases da água, o estado que ela pode ser encontrada, tanto em 3 estados, aliás. Ela pode ser encontrada de forma líquida, de forma sólida e de forma de vapor. E aí aqui está uma explicação mais avançada. Eu vou pegar aqui uma imagem e colocar para a gente relembrar mesmo as fases da água. Só relembrando que a água ela congela a 0 grau, ela evapora a 100 graus. Então, vamos ver aqui esse esquema que está aqui nessa outra parte aqui. Está aqui, ó, sólido, líquido e gasoso. É assim, quando ela está num determinado estado que passa para outro, por exemplo, quando a água, você pega a água e coloca numa forma, coloca na geladeira, ela está líquida, aí depois ela vira as pedrinhas de gelo. No caso, ela sofreu uma modificação, ou seja, ela passou do estado líquido para o sólido. Como é que é chamada essa transformação aqui? Diz que é solidificação. E quando ela está em gelo, que o gelo ele vai derretendo até virar água de novo, é chamado o que? Difusão. Aqui são os estados mais simples que tem. Aí quando ela está em estado líquido, aí ela evapora, é chamado de vaporização. E quando ela está em estado de vapor, que ela se transforma em líquido, chamado liquefação. Isso aqui são as transformações da água, do estado da água. Aí essa parte aqui da água, ela não é uma reação química, ela apenas muda de estado físico, não é uma reação química, mas ela se transforma. Depois, mais na frente, a gente vai ver o que é uma reação química. Agora a gente vai ver o que é temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Eu vou resumir o que quer dizer isso aqui. Por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo de quando você coloca água para fazer o café numa vasilha e ela começa a borbulhar. Esse estado de borbulhar, ela está entrando em ebulição, é chamada ebulição. E ela tem uma temperatura de ebulição. Como eu falei, ela
ela se transforma em vapor quando ela está bolindo a 100 graus. Toda vez que a água chega a 100 graus, ela começa a borbulhar. Então, aí essa aqui é a temperatura de ebulição no caso da água. E quando ela está no estado sólido, que ela sofre, que ela se transforma em água, é chamada temperatura de fusão, ou seja, que é a 0 grau. E todas as substâncias que tem na natureza, ela tem uma determinada temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Tem uns que a temperatura é bem alta. Por exemplo, vou pegar bem aqui o ferro. Qual é a temperatura de fusão dele? Qual é o estado que ele se transforma em estado líquido? Perdão, estado sólido, que ele ele tá líquido e se transforma sólido. É o que? 2560 graus Celsius. Ixi, mas é alto, né? Você vê como é bem alto. Aí tem outras temperaturas que é bem baixinho. Temperatura de fusão. Quando ela vai borbulhar a 0 grau. E no caso, aqui vamos pegar como exemplo aqui, por exemplo, o benzeno. A 6 graus ele entra em fusão. E ele começa a tirar aquela borbulha a 80 graus. Tem outro que é abaixo de 0, ó, o metano. Ele tem temperatura de fusão dele, ele fica sólido a menos 180 graus, 182, e ele tem temperatura de ebulição, que ele evolui a 162. Aí tem vários outros elementos, vocês vão ver no livro de vocês, e cada um tem uma temperatura. Nenhum é igual. Tem uns que é mais alto, tem outros que é mais baixo. Aí aqui fala de densidade. Deixa eu tentar aqui explicar para você entender melhor o que é densidade. Eu pergunto a vocês, quem é mais pesado? 1 quilo de ferro, que cabe assim na mochila da mão, ou 1 quilo de algodão que cabe numa vasilha grande? Aí eu pergunto a vocês, aí você for dizer, os dois são iguais. Aí que tem que ver quem é maior e quem é menor é relacionado à densidade. Cada produto tem uma densidade. Por exemplo, a densidade do chumbo é 11 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, em 1 centímetro cúbico tem 11,3 centímetros cúbicos de chumbo. Aí se você for caçar outros produtos, ele vai ter a densidade menor. No caso do algodão, a densidade dele em 1 centímetro cúbico não tem nem 1 grama. Ou seja, aqui no caso do chumbo deu 11 gramas. E como é que faz para calcular a densidade? Ela utiliza uma forma matemática, que a densidade é igual a massa sobre o volume. Isso quer dizer o quê? É a densidade dividida pelo volume. Aí a fórmula de fazer o cálculo é essa daqui. D é igual a M sobre V. Sempre quando for fazer cálculo disso aqui, ele dá 2 valores e você vai procurar um. Aí o que você vai fazer? É fazer um cálculo. Eu vou colocar um vídeo pequeno agregado a esse para você ver como é que faz o cálculo da densidade. Você pode procurar a massa, pode procurar a densidade, aí vai ter a massa e o volume. Eu pode procurar a massa, ele vai dar a densidade e o volume. Aí eu vou colocar um vídeo agregado isso aqui para vocês verem. Vamos ver aqui o 4º item, que é a substância química versus mistura. Por exemplo, aqui que é uma substância química. No caso da água, é uma substância química. Os químicos consideram uma substância química uma porção de matéria que tem propriedade bem definida, que lhe dão característica própria. Ou seja, um exemplo bem clássico é da água. Aí você tem aqui a água, uma substância. Aí se eu pegar a água e colocar um desses produtos dentro da água, como é que vai ser chamada? Uma mistura. Uma mistura é a junção de 2 ou mais
substância. Uma substância pura, como o próprio nome diz, está pura, ou seja, quando não está misturada a outra. E no caso é o caso da água. Quando ela está sozinha, é uma substância pura. Se colocar ela aqui, já não é mais uma substância pura. Aí vai ser o quê? Uma substância composta, também chamada de mistura. Mistura é a reunião de duas ou mais substâncias puras a partir de quando você começa a colocar ela num determinado recipiente. Vamos aqui para frente, recordando o que é reação química. Aqui eu quero que vocês aprendam o que é uma reação química. Vocês viram lá na questão da água, que eu falei que ela a água se transformar em gelo, não é uma reação química. E eu falei que lá no início do capítulo, a imagem daquele navio enferrujando, ali era uma reação química. Qual é a diferença que tem? Aqui vamos ver, reação química é um processo em que novas substâncias são formadas a partir de outra. Por que no caso da água, quando ela se transforma em gelo, não é uma reação química? Porque depois ela pode voltar ao estado natural de líquida de novo. Ou quando ela evapora, ela pode se condensar e formar água de novo. E no caso, uma reação química é uma transformação. Eu vou dar um exemplo clássico que vocês vão entender o que é uma reação química. Você pegar uma folha de papel e você picar ela em vários pedacinhos, bem miudinho. Ali você apenas diminui ela de tamanho. Mas se você pegar uma folha de papel e queimar, aí sim vai haver a liberação de dióxido de carbono e a partir dali vai se transformar em outra substância. Ou seja, uma reação química tem que haver transforma a substância em outra. Ou seja, o papel foi virado em dióxido de carbono. E no caso ele picado, ele não é uma reação química. Então vocês vão associar isso. Para ser uma reação química tem que haver uma mudança de estado da matéria. Deixa eu ver aqui, eu vou ver o último item. Ver. Aí tá aqui falando de exemplo aqui, quando você coloca um exemplo de reação química. Quando você coloca, por exemplo, o enxofre e mistura. Com ele só misturado não acontece nada, mas se você colocar ele, misturar e aquecer, ou seja, queimar, vai haver uma transformação de uma substância de dióxido de enxofre. Aí tá aqui, misturar as substâncias e ele só é uma reação quando ele se transforma. No caso, misturar o enxofre com pó de limalha, se não haver uma queima, não é uma reação química. Aí o último item aqui que a gente vai ver é o que você entender o que é uma equação química. Onde vocês vão entender que uma equação química ela tem dois lados. Tem o lado dos reagentes e tem o lado dos produtos. Aqui, por exemplo, enxofre mais ferro vai resultar sulfeto de ferro. Aqui é uma representação química da reação do enxofre com ferro, que é o que? Uma transformação de um novo produto. Deixa eu ver se eu acho aqui outra figura para tentar explicar o que é uma reação química. Tá aqui, no caso aqui da água, como é que ela se forma? Na natureza ela encontra dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Ela vai formar o que? H2O. Ou seja, o que está desse lado aqui são os produtos e o que está desse outro lado são os reagentes. O reagente é 2H2 mais O2, são os reagentes. E o 2H2O é os produtos. Do mesmo jeito está no livro de vocês aí, tá aqui, aqui são o enxofre e o ferro são reagentes e o produto é sulfeto de ferro. Nesse outro exemplo aqui, o etanol mais o gás oxigênio é os reagentes e o gás carbônico mais água são os produtos. Então aí assim a gente não vai a gente vai deixar da parte 6, a gente vai deixar para a próxima aula. E vocês vão ver esse vídeo. Logo em seguida eu vou colocar as instruções que eu quero através desse vídeo aqui para vocês. Volto já com mais informações.